Paz do Senhor, meus irmãos. Passando para falar sobre os propósitos de Deus. E às vezes ou quase todas as vezes, nós não vamos compreender o agir de Deus e os propósitos de Deus. Eu vejo na família de Jacó, em especial na vida de José, aos 17 anos de idade. Ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele disse que viu os feixes de trigo dos irmãos dele se inclinando diante do feixe de trigo dele. E os irmãos logo entenderam. Tempos depois, ele teve outro sonho, que 11 estrelas, a lua e o sol se inclinavam diante dele. O pai dele, quando ouviu isso, o repreendeu e disse: porventura vai chegar um dia em que eu, tua mãe e teus irmãos vão se ajoelhar diante de ti? E os irmãos de José o aborreciam por causa destes sonhos. Mas ninguém pede para sonhar. E ele sonhou. E tempos depois, os irmãos deles estavam trabalhando num povoado chamado Dotã. O pai dele o enviou para analisar, ver, investigar como é que eles estavam. Quando eles viram José de longe, eles disseram: lá vem o sonhador Mon, o maior sonhador que tem na região. Olha lá o sonhador. Vamos matar ele para ver se esses sonhos se realizam. Aí o Rubem entrou na história e disse: não matar o rapaz não. E aí o Judá disse: não, pois vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. O preço do escravo padrão era 30 moedas de prata. Mas como eles estavam furiosos e zangados com José, por causa dos sonhos que ele não pediu para sonhar, aconteceu que eles fizeram até uma propaganda e venderam José por 20 moedas de prata. 10 moedas de prata eles deram desconto. E o José foi vendido como escravo, sendo ele irmão. Bem, até aí a gente não compreendia. Imagina se nós estivéssemos parados aqui de ler as Escrituras, nós entenderíamos que os irmãos dele fez injustiça com ele, que o maltratou, que judiou ele. Verdade é que todo processo de sofrimento, tudo aquilo que nós passamos, tem justificativa. E eu não sei se você está passando por um processo. É desconfortante, causa desassossego. Mas no final deste processo, você vai entender e vai até agradecer aqueles que lhe machucaram e lhe feriram. Mas vamos retornar. Agora os irmãos precisavam fazer uma trama. Eu achei isso insensível, mas eles mataram um cabrito, pegaram a túnica de várias cores de José e voltaram naquele sangue e mandaram levar até o Jacó. Quando chegou lá, ele disse: porventura, pai, essa túnica de várias cores, manchada de sangue aqui, lavada de sangue, não seria do teu filho, José? O Jacó entendeu, uma fera o devorou. Eu pedi para que ele fosse olhar vocês e uma fera deve ter pegado ele no meio da estrada e deve ter devorado um leão ou um urso ou qualquer criatura fora da normalidade. E o Jacó chorou muitíssimo. E eu vejo insensibilidade ali nos irmãos de José, que sabiam todo o que tinha acontecido. Quando José chega no Egito, é vendido para o Potifar. Potifar percebeu que Deus estava abençoando ele por causa daquele jovem. E é fato que desde o capítulo 37, alguns versos vai dizendo que Deus era com José, por onde ele passava. Ele chegou a ser administrador de todos os bens de Potifar, que era o general do exército egípcio. Chega um dia em que, se o José estivesse naquela condição ali, na casa de Potifar, os pais dele nunca se ajoelhariam diante dele, porque era um escravo. Resumindo a história,
José recebeu o nome de Zafenate-Paneia, Salvador do mundo. Os irmãos dele chegaram, se ajoelharam diante dele, depois o pai dele, toda a família dele se ajoelhou diante de José. E José se lembrou do sonho. De que outra maneira Deus cumpriria os sonhos de José? De que outra maneira esses irmãos dele reconheceriam que aquele sonho que ele teve foi Deus que deu? De que maneira alguém vai reconhecer que Deus te fez promessas e cumpriu, se não por um processo árduo e difícil que você precisa enfrentar? Nós precisamos enfrentar muitos desafios. Quando se trata de vitória, não existe vitória sem luta. É preciso que você compreenda que assim como Deus foi na vida de José, e todo o trajeto dele não foi de sucesso a primeiro momento. Mas eu percebo que lá na frente, José deveria agradecer os irmãos dele, porque foi através dos irmãos dele que ele chegou a ser Zafenate-Paneia. Não foi boa a experiência. Quem é que gosta de ser surrado? Quem é que gosta de ser discriminado, jogado para lá? Quem é que gosta disso? Mas ele precisou passar por todo esse processo, e quando ele passou, estava lá o Zafenate-Paneia, o Salvador do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe dê coragem, força e não desanime, é só um processo. No final você vai entender toda a situação e por que aconteceu isso, sabe por quê? Porque Deus, ele lhe fez promessa, ele lhe deu sonhos e ele vai cumprir, porque ele é o Deus que realiza sonhos, é o Deus que cumpre promessas cabalmente. Então somente espera, tenha paciência. Deus lhe abençoe.